Por que escolhi o jardim? Seja muito bem-vinda ao Essência Feminina. Hoje eu quero responder uma pergunta que talvez tenha passado pela sua mente desde que você chegou aqui. Por que um jardim? Existem tantos símbolos bonitos, uma casa, uma estrada, uma montanha, um rio, mas eu escolhi um jardim. E essa escolha não aconteceu por acaso. Quanto mais observo a vida, mais percebo que nós, mulheres, nos parecemos muito com um jardim. Talvez você hoje se sinta florescendo. Talvez esteja vivendo uma estação difícil. Talvez existam áreas da sua vida que parecem secas. Ou talvez você esteja apenas esperando o tempo certo para recomeçar. E é exatamente por isso que escolhi esse lugar. Porque um jardim nos ensina sobre Deus, sobre a vida e sobre nós mesmas. Hoje quero caminhar com você por esse jardim. Quando pensamos em um jardim, normalmente enxergamos apenas as flores. Mas quem cuida de um jardim sabe que ele é muito mais do que isso. Existe terra, existe preparo, existe espera, existe chuva, existe poda, existe silêncio e existe cuidado. E existe também muito trabalho antes da primeira flor aparecer. A nossa vida também é assim. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar acontecer rapidamente. Queremos respostas rápidas, mudanças rápidas, resultados rápidos, mas Deus quase nunca trabalha com pressa. Ele trabalha em profundidade. Enquanto nós olhamos para as flores, Deus está trabalhando nas raízes. Enquanto desejamos colher, Deus ainda está preparando o solo. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, talvez seja justamente nesse momento que Ele esteja realizando sua obra mais importante. Foi por isso que escolhi um jardim, porque nele aprendemos que crescer não é um acontecimento, é um processo. Outra coisa que sempre me encanta é que nenhum jardim é igual ao outro. Cada flor possui sua beleza, cada árvore cresce no seu ritmo. Algumas flores aparecem na primavera, outras florescem no verão. Algumas árvores levam muitos anos para produzir frutos, mas nenhuma delas está atrasada. Elas apenas obedecem ao tempo que Deus colocou dentro delas. Nós mulheres sofremos muito quando começamos a comparar nossa caminhada com a caminhada de outras pessoas. Olhamos para alguém e pensamos: ela já conseguiu, ela já venceu, ela já encontrou o seu propósito. E então imaginamos que estamos ficando para trás. Mas será mesmo? Talvez você apenas esteja vivendo uma estação diferente. Uma roseira nunca tenta florescer com um ipê. Uma oliveira nunca tenta produzir frutos com uma videira.
Cada uma possui a sua identidade. Da mesma forma, Deus não criou duas mulheres exatamente iguais. Cada história possui o seu próprio tempo. Cada oração possui a sua própria caminhada. E cada vida possui um propósito único. Existe outra característica linda dos jardins. Eles precisam ser cuidados continuamente. Não basta plantar uma única vez. É preciso regar, retirar mato, adubar, podar, observar e esperar. A vida espiritual também funciona assim. Nosso coração precisa de cuidado constante. Precisamos escolher diariamente aquilo que alimenta nossa alma. As palavras que ouvimos, os pensamentos que cultivamos, as amizades que preservamos, os ambientes que frequentamos. Tudo isso influencia o jardim interior. Às vezes pensamos que apenas grandes acontecimentos transformam nossa vida. Mas na maioria das vezes são os pequenos cuidados diários que produzem grandes mudanças. Assim como um jardim não floresce de um dia para o outro, nosso coração também amadurece aos poucos. Também gosto muito da ideia de que um jardim nunca está completamente pronto. Sempre existe algo novo acontecendo, uma semente brotando, uma folha surgindo, uma flor abrindo, outra encerrando seu ciclo. Isso me lembra que Deus continua trabalhando em nós. Enquanto houver vida, ainda haverá crescimento, ainda haverá aprendizado, ainda haverá esperança. Talvez hoje você olhe para alguma área da sua vida e pense, ainda não consegui. Mas talvez Deus responda, eu ainda estou trabalhando. Que conforto existe nisso? Nós não precisamos ser perfeitas. Precisamos apenas permanecer nas mãos do jardineiro. Foi pensando em tudo isso que nasceu o Essência Feminina. Não quero que este seja apenas mais um canal. Quero que ele seja um jardim, um lugar onde possamos aprender, refletir, descansar, crescer, recomeçar e lembrar que Deus continua cuidando de nós, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar todas as flores. Agora eu gostaria de deixar algumas perguntas para você pensar com carinho. Como está o jardim do seu coração hoje? Existe alguma área da sua vida que precisa de mais cuidado? Você tem esperado o tempo de Deus ou tem tentado apressar o processo? Quais pensamentos você tem cultivado diariamente? Você tem se comparado com outras mulheres ou aprendido a respeitar a sua própria caminhada? Existe alguma semente que Deus já colocou no seu coração e que ainda está esperando o tempo certo para florescer? Talvez essas perguntas não precisem ser respondidas agora, mas vale a pena levá-las consigo durante esta semana. Muito obrigada por caminhar comigo até aqui. Se esta reflexão falou ao seu coração, deixa seu comentário,
Eu gosto muito de saber como cada mulher tem vivido sua própria caminhada. Se desejar continuar conosco, inscreva-se no canal. Todos os dias estaremos cultivando juntas esse jardim chamado vida. E nunca se esqueça, as flores chamam nossa atenção, mas são as raízes que sustentam toda a sua beleza. Que Deus cuide do jardim do seu coração e até o nosso próximo encontro no próximo vídeo.